Aleluia! Louvado seja o teu nome, Pai. Pai amado, nós te damos graças porque teu Espírito está em nós e está no nosso meio, porque podemos sentir a tua presença. Dá-nos a bênção também, Pai, de ouvirmos a tua voz, ó Pai. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tens feito e por tudo que tens preparado para nós, para aqueles que creem, aqueles que confiam em Ti, Pai. Por favor, fala conosco nesta hora através da Tua palavra. Em nome de Jesus, e que todos digam amém. Pegue a sua Bíblia, por favor, e abra no livro de Deuteronômio, capítulo 20. Deuteronômio, capítulo 20, eu leio os primeiros versículos até o versículo 4. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os inimigos. Não se desanimem, nem tenham medo, não fiquem apavorados, nem atemorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos para lhes dar a vitória. Amém? Em nome de Jesus, você pode ocupar o seu lugar. Acho que o meu microfone pode abaixar um pouquinho. Amém. Hoje pela manhã eu tive o privilégio de estar na Igreja de Nova Vida em São Gonçalo, no bairro de Santa Catarina. E hoje de manhã eu estava falando lá sobre paz. Eu estava falando sobre essa grande bênção que sempre foi perseguida, valorizada, mais do que qualquer coisa pelo povo de Deus no passado. Você não lê muito uma supervalorização pelo povo de Israel sobre a prosperidade. Sim, prosperidade era um assunto deles também. Mas eles sempre, parece que eles se alegravam mais e tinham como grande bênção a paz. Recentemente eu preguei sobre um rei que, quando ele tomou certas decisões, houve paz. Um outro rei perguntou assim: eu vou te dar isso. Ele falou assim: não, Senhor, me dá paz. Ele até foi egoísta. Não, eu quero paz no meu reino. Depois que o meu filho suceder, deixa ele brigar de guerras, mas deixa esses problemas lá para frente. Porque paz é uma coisa importante. Paz é uma coisa necessária, é uma bênção que só Jesus pode dar para cada um de nós. E eu estava falando isso hoje de manhã, naquela igreja, falando: olha, meus irmãos, nós estávamos lá celebrando 30 anos de existência da igreja, aniversário da igreja. E eu estava falando isso lá. Agora eu vou falar para você sobre a guerra, porque esses assuntos estão interligados, né? A questão da paz está sempre em torno da questão das guerras que nós enfrentamos, das guerras que nós lidamos, não é? E como eu sempre faço essa aplicação aqui sobre os textos da Bíblia, este texto contém uma importante orientação de Deus sobre as lutas que todos nós enfrentamos. É claro que as lutas que nós enfrentamos hoje, aqui no nosso país e na nossa vida, não são essas lutas. Os nossos adversários são outros, as nossas batalhas são outras. Mas muitas vezes produzem o mesmo efeito em nós, trazem as mesmas preocupações, enchem o nosso coração muitas vezes, e na maioria das vezes, de muitos temores.
Então, Deuteronômio, capítulo 20, o primeiro advérbio que tem aqui é um advérbio de tempo, dizendo assim, quando. Quando. Este advérbio não determina o tempo exato em que o povo teria que enfrentar guerras. Ele simplesmente sinaliza que haveria um tempo em que as guerras aconteceriam. E assim também é comigo, assim também é com você, assim também é com cada um de nós. E quando esse tempo de guerra chegasse, nos ensina a Bíblia nessa narrativa, que o povo devia estar preparado. Quando chegar uma batalha, quando acontecer uma guerra, quando você enfrentar um inimigo mais poderoso que você, inclusive isso é citado, você deve estar preparado para enfrentá-lo. Eu costumo dizer uma coisa sobre a minha própria experiência de vida, que em muitas áreas da nossa vida, você já percebeu, eu creio que é assim também com você, a gente se prepara para muitas coisas, mas geralmente a gente enfrenta problemas que a gente não tinha se preparado para enfrentar, porque nós achávamos que não íamos passar por aquele problema. Eu sei que, para não dizer todos nós aqui, a maioria de nós aqui já viveu essa situação. No casamento, na família, com filhos. Você se prepara para muitas coisas, mas às vezes você passa por uma coisa que você não se preparou, ou não imaginou, não passou pela sua cabeça que aquilo poderia acontecer com você. Isso acontece com todos nós. Por isso que o texto está dizendo, olha, quando acontecer isso, você deve estar preparado, você deve estar pronto. Quer dizer, ninguém gosta de esperar por coisas ruins, né? O que você está fazendo? Eu estou esperando uma guerra. Não, a gente também não vive assim. Também a ideia não é viver-se assim, não. Porque nenhum de nós gosta de esperar as coisas ruins, esperar por problemas, esperar por crise. Às vezes a gente fica esperando por essas coisas e deixa de viver a vida, e deixa de desfrutar aquele outro tempo que a gente está vivendo, tempo de paz, tempo de alegria, tempo de provisão, tempo de prosperidade, tempo de um caminho mais largo, e você deixa de desfrutar, deixa de viver, de experimentar, pensando só, não, melhor não fazer nada porque pode vir um tempo ruim. Bom, um tempo ruim, a chuva vem de vez em quando, a guerra vem, nós devemos estar então atentos e apercebidos. Todo o nosso esforço então, geralmente é no sentido de nos livrar destas situações incômodas, as crises que a gente passa, os problemas de saúde, os problemas financeiros, os problemas não sei de quê. Todos nós, às vezes, nos esforçamos nesse sentido. Aí você se esforça para ter uma reserva financeira, para você enfrentar um tempo de dificuldade, uma situação atípica, difícil. Muitas vezes esse cuidado não é suficiente, porque a crise vem muito maior. Às vezes você faz um muro de contenção, mas não calcula bem, como os engenheiros da cidade fizeram lá na ciclovia. Fizeram um muro, né, só para suportar o peso, e esqueceram de fazer a conta das ondas, da batida das ondas, da constante esmurração, tem essa palavra, esmurrar? Daquela contenção. Às vezes você faz uma proteção, mas ela também é levada pela guerra, ela também é levada pela enxurrada. Então, não é, e a gente deixou então de fazer alguma coisa, de desfrutar, de viver. Então, viver, como diz alguém, é uma arte. Mas, infelizmente, a vida não nos concede este privilégio de não viver situações difíceis. A vida não nos dá privilégio de não passar por algum tipo de dificuldade em alguma altura da nossa vida, com alguma intensidade. Daí a palavra que muitos de nós citamos, que Jesus disse que no mundo teríeis aflições. Mas ele não termina só, ele só não declara essa situação, mas ele diz, mas nós devemos ter bom ânimo, força, capacidade. Onde é que você busca bom ânimo? Como é que você busca ânimo na sua vida? Eu busco lá no estádio de futebol.
Mas se o seu time ganha, você fica animado. Animado por quanto tempo? É interessante futebol, né? Futebol é uma coisa muito elucidativa, né? Todos aqueles que são ovacionados hoje, todos aqueles que estão sendo aplaudidos hoje, vai chegar uma hora que eles vão ser vaiados, vai chegar uma hora que se esquece de tudo, que se esquece que o Gabriel, né? As pessoas estão fazendo muita piada com isso, né? Que no time do Flamengo tem Jesus como técnico, o arcanjo Gabriel é o artilheiro, o Abraão é o zagueiro, Arão, parece que mais fraco, né? O Abraão era mais poderoso, Arão, não é? Então, mas chega uma hora que isso tudo passa, todo mundo se esquece. É uma questão, futebol é uma coisa muito ligada a resultado, né? Então, mas o senhor acha que está ruim celebrar? Não, tem que celebrar quando ganha, vai celebrar quando perde? Não. Só estou dizendo que esse ânimo que a gente busca em certas coisas, ele é pouca duração. A duração é até o próximo problema, é até a próxima derrota, é até a próxima rebaixamento, desclassificação. Então, um outro detalhe que eu quero chamar a sua atenção, importante, é que as guerras que nós enfrentamos são diferentes, como eu já disse até, do que o povo enfrentava. No Antigo Testamento, eles lutavam contra outros povos. O alvo era conquistar novas terras, dominar novos territórios. Eram guerras literais, eram guerras verdadeiras. As nossas têm nomes diferentes, mas causam os mesmos problemas. Tem nome diferente. A nossa luta hoje é contra o Alzheimer. A nossa guerra é contra uma doença incurável. A nossa guerra é contra a situação pessoal. A nossa guerra está na nossa vida material, financeira. Meu Deus, eu nunca saio dessa dificuldade. O que está acontecendo comigo? Então, elas têm outros nomes. Mas elas produzem em nós, geram em nós as mesmas dificuldades, tanto externamente como interiormente. Como no nosso coração também somos assaltados pelo medo, pela dúvida, pela incerteza, pela insegurança, pela matemática. Meu Deus, não vai dar, eu vou perder, não vou ter saída, não tem escapatória, não tem como eu virar, não tem como eu vencer. Então, hoje, uma das maiores batalhas que nós enfrentamos nós sabemos isso, no campo mais emocional. É impressionante como hoje nós só falamos dessas coisas, né? A gente às vezes pode ficar até assim achando que o nosso inimigo mudou de nome, que o nosso inimigo não é mais o diabo, o nosso inimigo agora é o estresse, o nosso inimigo agora é síndromes variadas, todos esses problemas ligados às nossas emoções, né? É síndrome disso, é depressão, é pânico. Hoje a nossa guerra, a guerra de muitas pessoas, até a guerra nossa como cristãos, servos de Deus que conhecemos a Bíblia, está nesse campo emocional. Mostramos muitas vezes uma aparência de força, de firmeza, de tudo bem, de autocontrole, mas por dentro, muitas vezes nós estamos de pedaços, nós estamos fragilizados demais, inseguros demais, estamos perdendo a capacidade de administrar, se eu posso falar assim, as nossas emoções. Nós costumamos dizer, eu estou com as emoções à flor da pele. Qualquer coisa, a gente se descontrola. Uma fechada, a gente se descontrola. Hoje de manhã, nós fomos para a igreja, lá para São Gonçalo, de manhã cedo, eu e a Kátia, e na rua que eu moro, assim, lá na frente tem um sinal, e um rapaz avançou o sinal estava aberto para a gente, e eu estava um pouquinho mais acelerado, eu não estava correndo muito, mas eu estava correndo mais para não perder o sinal verde. E o rapaz, ele atravessou, são duas pistas, ele atravessou a outra pista e veio, e eu tive que buzinar. E eu não sei por que a Kátia brigou comigo. A Kátia levou um susto. Pronto.
Foi mais ou menos assim. Só não teve esse barulho, graças a Deus. E ela ficou assim. Ai, cara, poxa, você devia ter freado, você devia... Meu Deus do céu! Difícil, né? Às vezes a gente está assim, preocupado. Qualquer coisinha nos exalta, né? Não foi grande, bateu, não foi, mas não aconteceu nada, calma, que isso? Quer que eu pare o carro? Vou te dar um remédio para o coração que eu tomo. Na verdade, nós estamos assim, perdendo a nossa capacidade de administrar as nossas emoções, de dizer para nós mesmos, calma, calma, calma. Eu não sei se você é como eu sou. A fase da vida, por exemplo, a minha fase hoje de lidar com as dificuldades são me apegar a uma verdade: Deus está no controle. Mas como é que pode? Não tenho a menor ideia, não sei por que isso aconteceu, não sei o que vai acontecer, mas uma certeza eu tenho: Deus está no controle. Então hoje eu vou deitar para dormir, descansar, eu digo, Deus está no controle. E eu levanto no dia seguinte para os meus desafios, para as minhas lutas, dizendo, Deus está no controle. Então é uma maneira. O problema é quando nós não fazemos nada. Quando nós deixamos isso ir na nossa vida a esse ponto. Até mesmo no contexto espiritual, nós somos dominados pelas emoções. Somos dominados pelas emoções. Emoções têm a ver com as ansiedades, as preocupações, com os medos. O apóstolo Pedro nos recomendou isso, recomendou à igreja: lancem sobre Deus, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Essa é uma outra expressão para você usar. Eu confio, Deus tem cuidado de mim, pronto. Foi o que o apóstolo Pedro disse. Mas essa convicção a gente vive quando a gente lança sobre Deus a nossa ansiedade. Interessante que não apenas o apóstolo Pedro faz menção desta batalha que acontece em nosso interior, na nossa alma, o apóstolo Paulo também fala sobre esse estado de ânimo, de disposição, quando estamos diante de um desafio, diante de uma batalha, diante de uma decisão. Ele disse aos filipenses, não ande ansioso, por coisa alguma. Eu leio isso aqui, não ande ansioso por coisa alguma. Eu sempre acho, meu Deus, quando é que eu vou ser assim? Eu digo para você que eu não sou mais ansioso por muita coisa. Muita coisa. Muita coisa que eu já fui ansioso. Hoje eu não sou mais. Eu não sei, mas estou bem, estou em paz. Estou não deixando aquilo predominar no meu coração. E já tenho experiência de vida para saber que foi a melhor decisão que eu tomei. Porque de verdade aconteceu, foi o cuidar de Deus, a bênção de Deus, a vontade plena desse Deus todo soberano. Mas não ande ansioso por coisa alguma. Então, às vezes a gente não ainda vive nesse nível, mas ele está dando aqui a solução, mas em tudo. Para não viver ansioso por tudo, para não viver ansioso por todas as coisas, você tem que pegar tudo, todas as coisas, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então isso aqui dá um bom ensino para nós. Em tudo, oração, súplica e ação de graça. Oração é súplica, é a mesma coisa? Aqui não. Oração é uma coisa, súplica é outra coisa. E com ação de graças. Com ação de graças, para mim, soa assim, com fé. A gente agradece, né? Eu sou formado, né, num tempo atrás, na área comercial. Então, antigamente a gente datilografava uma carta, comercialmente falando, e sempre a gente fazia isso assim, sempre a gente fazia uma frase de ações de graça para outra pessoa, né? Eu antecipadamente agradeço a atenção, né? Sempre terminava a frase, aprendi no banco, né? Antecipamos nossos agradecimentos pelas providências que vão tomar quando ler essa carta.
Às vezes o cara pegava a carta, jogava fora, não é sabão, não vou fazer nada que você está pedindo. Mas a gente tinha uma prática, né? Mas era uma coisa só formal. Sim, mas mesmo numa coisa formal, nós éramos treinados a dar uma palavra de dizer obrigado, porque o que vai acontecer, pela sua atenção, pela deferência, por aquilo que você responder da carta. Então, isso da nossa oração também temos que ter isso. Temos que ter a oração, que é bater papo com Deus, orar, conversar com Ele, abrir o coração para Ele. A súplica, que é pedir, suplicar. Fala de um pedido com mais intensidade, mais assim, a nossa fé mais sendo aplicada naquilo que nós estamos falando, e agradecer a Deus. Tem uma outra coisa aqui, que esta foi a recomendação, corrijo, de Moisés ao povo sobre como eles deveriam se portar diante das possíveis guerras que enfrentariam. Ouçam, versículo 3, Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Quando vocês lutarem, agora ele está dizendo no versículo 3, ouça, hoje, o quando é hoje. Hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, nem tenham medo, não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles. Eu não sei se acontece com você, mas eu li isso, meu Deus, ele está falando para mim. Ele está falando para mim, para o meu problema é porque eu estou com medo, porque eu estou desanimado, né? Porque eu estou, alguns, né? Alguns de nós, apavorado, aterrorizado. Eu não posso nem pensar. Meu Deus, quando aquele exame entrar na minha veia, como é que vai ser, Jesus? Não posso nem pensar. Conheço uma pessoa que não consegue fazer um exame de tomografia. Você já fez tomografia? Entrar no tubo. A pessoa tem que tomar calmante, tem que botar uma cruz em cima dela, sei lá o que tem que fazer. Apavorada. Não é assim? E não é nenhum inimigo assim, mas depende de cada um de nós. Às vezes, por situações da vida, a pessoa está aterrorizada. Algo que vem até para ajudar, para poder enfrentar uma dificuldade, né? É interessante você olhar sempre nas traduções da Bíblia. Na versão Almeida diz assim: não amoleça o vosso coração. Quem tem o coração mole aqui? Tem o coração mole? Eu tenho um coração tão mole. A pessoa me pede uma coisa, eu conto uma desgraça. Então, ele está usando essa expressão, a outra versão, não amoleça o seu coração, né? Fala para o irmão do lado, para de ter um coração mole, irmão, para com esse coração mole. Mas não é no sentido de ajudar uma pessoa, mas é no sentido de enfrentar suas dificuldades, no sentido de se deixar aterrorizar. Coração, né? O salmista cantou, né? O homem que tem o coração firmado, ele não se atemoriza. Não se atemoriza de más notícias, de problema, porque ele está ali confiando no Senhor. Ele está ali, firme na fé. Amém? Ao afirmar, hoje vocês vão lutar, como eu já disse, Moisés já estava dizendo que o quando havia chegado, a hora da batalha havia chegado. E quando o dia chegar, como nós devemos nos portar? A primeira atitude é de não permitir que o espírito se abata, que o espírito desanime diante das forças que vêm contra nós. É importante saber que o maior inimigo não está do lado de fora, mas está do lado de dentro. Essa semana, conversando com a minha esposa, ela estava falando, e ela começou a falar do abatimento dela diante de algumas situações. E eu falei para ela assim, não, Kátia, não fica assim. Você não pode ficar assim. Eu estou contando essa experiência por quê? Porque às vezes uma pessoa com o tempo de vivência, uma pessoa como a Kátia com muita experiência com Deus em toda a vida dela, às vezes a gente está de uma situação que a gente também, o coração também arrefece. Então, por isso que ele está dizendo assim, olha, quando cadê o texto que eu li, né? Hoje vocês vão lutar,
E quando chegar esse dia, nós devemos botar. A primeira atitude é não permitir que o espírito se abata, desanime, diante das forças. Porque a gente, às vezes, quando a gente fica desanimado, a gente se vitimiza. Sabe o que é? Eu posso fazer o quê? Eu estou abalado. Não, não vou ficar abalado. Não, eu estou assim, eu estou desanimado. Você precisa reagir com você mesmo. Porque se você não reagir, se você não tem ninguém para dizer para você, como eu disse para a Cátia, não, bora, levanta a cabeça, pô. Né? Deus está no controle. Falei para ela, preguei para ela. Essa é uma ilustração que todos nós precisamos, que qualquer um de nós pode sofrer com isso, mas que nós temos já, pela palavra de Deus, a capacidade de reagir, de não concordar. A gente gosta de abrir a boca para muita coisa, eu não concordo. Tu gosta de falar para o teu marido que você não concorda? Querida, vamos fazer assim, olha, vou cortar aquela mesada maravilhosa que eu te dou. Não, isso eu não concordo. Isso eu não concordo. Eu não sei o que, eu não concordo. Nós temos que aprender e praticar, falar isso para nossas lutas, os nossos inimigos, o nosso adversário, falar para o diabo, diabo, eu não concordo de estar assim, porque o meu Deus é maior. A gente às vezes só consegue falar isso para o outro. Não, irmão, irmão, fica firme aí, irmão, Deus é maior, para com isso, mas não desanima não. Às vezes nós estamos desanimados e não conseguimos falar para nós mesmos, não conseguimos reagir sozinhos. Não é? Claro que é importante a comunhão, por exemplo, os irmãos, você tem alguém para te ajudar, você tem alguém para ligar, telefonar e dizer assim, pô, irmão, ora por mim aí. Né? Quantos aqui podem ligar para o pastor para falar que está desanimado e pedir oração? Quem pode fazer isso aqui? Levanta a mão. Você não pode, não? Pode ou não pode? Não sei o que você pensa. Tem, às vezes, você é da igreja e você acha que não pode. Tem gente que é da igreja que acha que o pastor não vai atender, que o bispo não vai te atender. Que o bispo não vai te atender. É interessante isso, né? Eu me considero o que eu sou. Eu sou um pastor. Eu estou bispo, eu não sou bispo. Eu estou bispo, estou exercendo uma função. Mas eu sou pastor. Sei que onde que eu fui essa semana, que eu fiquei constrangido. Que alguém veio falar comigo. Não sei se eu fiquei feliz ou com medo da pessoa. Não, puxa, que honra para mim. Que coisa, conversar com o bispo. Jesus me guarda, não sei o que é isso. Honra, está certo. Mas às vezes você pensa assim e pensa que você nem pode ligar para o pastor. Nem pode ligar para um pastor, não pode ligar. Eu estou dizendo para mim também, estou me colocando como pastor, não como bispo. Né? A gente tem que ligar para alguém, ligar para o irmão. Que você vai falar, olha, eu estou apavorado, e aí a pessoa vai dizer, para de ser para de palhaçada, para de frescura. E a pessoa não vai te dar uma bronca, a pessoa não vai entender o que você está falando. Como que é importante isso na nossa vida. Então, a primeira atitude, quando chegar a guerra, na guerra, é não permitir que esse espírito, o teu espírito se abata. Não. O Senhor está comigo, Deus está no controle. É importante saber que o maior inimigo, repito, não está do lado de fora, está do lado de dentro. Do lado de dentro. Quando perdemos a capacidade de acreditar na força de Deus, na força que Deus plantou dentro de cada um de nós, nós corremos o risco de perder a batalha, mesmo sendo o inimigo mais fraco que a gente. E quando a gente não permite, a gente pode vencer a batalha quando o inimigo é mais forte que a gente. Mas se você não vence isso, às vezes você perde uma batalha por um inimigo que é mais fraco que você. Porque você permite que esse inimigo interno prevaleça. O desânimo, o medo, essas coisas que vêm no coração de cada um de nós. Israel era mais forte, mais preparado para enfrentar os adversários, pois acima de tudo eles contavam com o envolvimento de Deus. Você é mais forte para enfrentar as batalhas desta vida, porque Deus está com você. Porque Jesus falou isso, eu estarei com vocês até o final. Ele está comigo
eu posso passar por coisas, eu posso atravessar situações, mas isso sempre vai ser para me preparar para uma batalha maior, para uma circunstância maior na minha vida. Mas eles se deixaram dominar pelas emoções. Não se deixe dominar por essas emoções. Veja como o povo de Israel tinha o espírito fragilizado. Ao advertir as tribos de Gade e de Ruben, que não queriam atravessar o Jordão para conquistarem a terra de Moisés, Moisés respondeu assim, está lá em Números 32, versículo 6. E os seus compatriotas irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Porque vocês desencorajam os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes deu. Foi isso que os pais de vocês fizeram quando os enviei de Cádiz Barneia para verem a terra. Depois de subirem ao vale de Escol e examinarem a terra, desencorajaram os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então, às vezes você é alguém assim, que desencoraja, que diz que não pode, que diz que o inimigo é maior, que prega o contrário de Deus, da promessa de Deus. Nós precisamos do espírito lá do Caleb. Não, vamos, eia. Eu imagino que ele devia estar com um chicote na mão, né? Varinha que dá no cavalo. Eia, vamos, cavalinho, corre aí. Eia, vamos embora. Porque o Senhor está conosco, o Senhor prometeu isso. Gente, abre o olho, acorda. Deus prometeu bênção, Deus prometeu que nós iríamos superar, suportar, vencer, atravessar, conquistar. Mas parece que hoje, como que vai ser? Como que é? O que tem mais eco no seu coração, irmão? O que tem mais influência na sua cabeça? A promessa de Deus, a palavra de Deus? Ou a circunstância? Ou a palavra dos desencorajadores? Misericórdia. Falei bonitinho, né? É isso que mais influencia. Aqueles que estão puxando para o outro lado, estão te desanimando, estão tirando a coragem de você. Por isso que é importante a gente ver com quem a gente anda, com quem a gente abre o nosso coração. Quantas vezes a gente abre o coração, tem gente aí, muito tempo atrás eu preguei essa mensagem, né? Aquelas pessoas que dão luz aos sonhos e nos ajudam a gerar os sonhos, a parir o sonho, mas há aqueles que são assassinos de sonho. A gente abre o coração para a coisa está se formando, a pessoa já detona com tudo, a pessoa já bota você abaixo da derrota. Que nada, rapaz, você é maluco, está muito metido a besta, muita areia para o seu caminhão. Não é verdade? A gente precisa abrir o coração para quem diz: Deus está conosco, Deus está com você. Confia no Senhor, obedece a Ele, faz a vontade dEle. Tudo é possível ao que crê. Se você crê, assim, isso que a gente precisa na nossa vida, no coração. Eu sei, por experiência própria, que não é fácil manter o controle quando nós somos colocados num campo de guerra. Mas a única forma de enfrentarmos esses adversários que trabalham na área das nossas emoções é não permitir que os pensamentos negativos predominem, influenciem as nossas decisões. Mas uma coisa eu quero lhe dizer, já vou terminar, é que Moisés aconselhou a eles a não permitir que o medo imobilizasse as ações diante dos adversários. Você sabe que medo é um negócio que a gente lida sempre, né? Eu não sei como é que é, eu acho que a pessoa que cede ao medo, a pessoa que deixa o medo dominar, é a pessoa que não entendeu que ela pode resistir àquilo. Ela não entende que ela pode rechaçar aquilo. Eis aí vos dei autoridade para pisardes em serpentes. Pois é. Eis aí te dei autoridade sobre todo o poder das trevas. O problema é que se você não crê nisso, você também não crê que você pode ter domínio sobre o medo. Pode dar um chega para lá. Não é verdade? Chega para lá. Tem gente que, pela sua força física, gosta de ficar dando chega para lá nos outros. Gosta de estar, intimidando. A gente deve fazer isso com medo.
Ao invés de sermos intimidados com o medo, você tem que aprender a chutar o medo. Você tem que aprender a rechaçar isso. Deus nos deu autoridade para isso. Parece que é mais fácil dizer para o outro do que falar para nós mesmos. Falamos para os outros não temer a avalanche, estamos com medo do chuvisco. Falamos para o outro não temer o temporal, o furacão, estamos com medo da chuva de granizo. Também o granizo, a minha que eu passei, olha, cada granizo desse tamanho, a pessoa começa assim, né? Cada granizo assim. Pois é. O senhor está falando isso, sabia que o senhor nunca sofreu chuva de granizo. Sabe de nada, inocente. Você não sabe nunca o que os outros já passaram, já enfrentaram. Você sabia que o medo é um espírito? É um espírito que tem vida. Deus não nos deu espírito de covardia, de medo. O medo é algo irrazoável. Estou esperando atender aí, irmão, seu telefone. Não consegue desligar, né? Fala do diabo, o bichinho chega, né? Tem uma maneira boa de desligar. Tem um sistema automático que ele desliga assim. Então, o medo é algo irrazoável, irracional, mas algo bem real. Olha só que coisa, não é verdade? Não é verdade? Como é que eu sei que Deus existe? Como é que você sabe que o medo existe? Como é que você é influenciado pelo medo? Cadê o medo? Mostra o medo aí. Não é assim? A pessoa que fala assim, não, Deus não existe porque Deus... E o medo existe? Não, existe, não. Não mostra aí, também é a mesma coisa. Embora seja uma coisa assim, não razoável, você não consegue explicar com a razão. A minha neta do meio, eu estava na casa da minha filha essa semana, e os meninos estavam lá, agitados, e a mais velha para estudar, eu desci com os dois para a garagem e fui lá no meu carro. Aí a minha neta, eu estava com um carrinho que eu tenho, velhinho, aí a minha neta, quando entrou assim, o carro era mais velho, então não tem muita iluminação, ela falou assim, tem aranha aí, vovô? Não, querido, não tem aranha. Essa coisa que cadê? Não tem razão para você ter, não tem explicação, não tem lógica, mas a pessoa tem um medo, não é verdade? E eu, para descontrair, ela falei assim, tem uma aranha aqui, fiz assim, a minha mão nela, a aranha te pegou. Mas o medo, mas é real. A minha neta era como se ela estivesse vendo uma aranha, ela ficou com medo de algo que... O medo é real em si, no seu efeito, embora ele não seja racional. Não adianta você dizer para uma pessoa, para ela não ter medo. Aliás, quando você fala para uma pessoa com medo, para não ter medo, ela fica com mais medo. Ela não aceita aquilo. Ela reage com mais... Né? Há muitas pessoas dominadas por aquilo que a medicina, a ciência, os psicólogos chamam de fobia. A solução para o problema do medo está na palavra de Deus, na palavra de Deus. 1 de João 4,18, no amor não há medo, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quando você estiver frente a frente com um desafio, uma batalha, tenha o cuidado de olhar, ou melhor, de não olhar para as circunstâncias. Como eu tenho dito, não olhe a circunstância. Cantar é uma coisa, viver é outra coisa. Não olhar na prática para a circunstância é outra coisa. Não olhe. Mas, gente, por isso que a pessoas, meus filhos, às vezes, a minha mulher, elas ficam pegando no meu pé. Você não está vendo? Elas não entendem ainda que propositalmente eu não quero ver certas coisas. Não ver certas coisas é uma decisão minha. E por mais que eu tente caminhar assim, eles querem trazer a realidade para os meus olhos, como se você não enxergasse a realidade.
mas não olho para a realidade, não olho para as circunstâncias, olho para o Senhor, ando vivo, reajo pela fé. Isso não é automático não, irmão. Isso não é automático na vida de nenhum. Nós temos que nos aplicar. Não ignoro. Não é enfiar a cabeça lá da avestruz, eu ia falar da girafa, a girafa não tem nada a ver com isso. A avestruz, que bota a cabecinha no buraco e fica com o corpo de fora. Não é isso. Ter fé não é isso. Ter fé é saber aquela dificuldade, entender certas coisas, mas manter com os seus olhos fixos no autor e consumador da fé. Eu acho que mais ou menos foi o que Daniel fez. Eu não sei. Eu acho que o Daniel não olhou para o leão. Não olhou para o leão. Eu acho que não. Ele sabia que o leão estava lá. Ele sabia que ele estava sendo jogado aonde? Na suíte do hotel? Não. Babilônia Palace? Não. Ele está sendo jogado numa cova de leões. Ele ouviu o rugido dos bichos, ele ouviu os ossos dos cabras quebrando, morrendo na dentada. Mas ele entrou ali e ele não olhou para aqueles bichos. Não olhou para a circunstância. Ele estava ali, nessa comunhão com Deus. Aprenda a olhar os seus desafios pela ótica de Deus. Já parou para pensar nisso um pouquinho? Como que Deus está olhando para o seu desafio? Pensa. Qual é o seu desafio hoje? Qual é a sua guerra hoje? Pensa um instantinho como é que Deus está olhando. Você acha que Deus está olhando para esse problema igualzinho você está olhando? Você acha que Deus está olhando para a sua diversidade e falando assim, meu Deus, está difícil. Deus falando, né? Meu Deus, esse negócio está encrencado. Você acha que é assim? Como é que Deus para pensar? Como que Deus está olhando para a sua necessidade? Deus está dizendo o quê? Deus está pensando o quê? Filha, dá teu jeito. Dá teu jeito, é isso? Não. Deus não está preocupado, Deus não está ansioso. Deus tem o controle de todas as coisas. Então, se eu não tenho o controle, o meu Deus tem o controle. E quem é esse Deus? É o Deus que me ama, é o Deus que deu o seu Filho na cruz do Calvário, para que eu tivesse vida abundante. Por que eu não posso crer nisso? Por que eu não posso confiar nisso? Então aprenda a olhar os seus desafios pela ótica de Deus. O povo deixou de conquistar muitas terras por receio de enfrentar os moradores que dominavam a terra que Deus havia prometido. Moisés explica que o povo deveria se comportar diante da batalha. Não fiquem apavorados. Você já notou que essa orientação de Moisés é tudo aquilo que a gente fica. É tudo em cima como a gente se comporta. Então ele está dizendo tudo ao contrário. Não, versículo 3 aí do nosso texto. Não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles. Qual é a batalha que você não entrou preocupadíssimo? Contra inimigos mais fortes que você. E às vezes a luta que a gente perde é outra, né? Eu sempre falei isso aqui várias vezes, né? Que todo mundo gosta. Por que o mundo tem uma fascinação com a história de Davi e Golias? Até quem não é crente gosta da história. Porque o pessoal adora ver um pequeno batendo um grande. Já notou isso? Na minha rua tinha esse negócio, na rua que eu morava, no subúrbio. Rapaz, o cara pequenininho deu uma surra no Galalau lá e tal. Todo mundo gosta, já falei isso aqui, né? Já pensou quando o Fusquinha, cara com Fusquinha, vai na frente do cara com um Cruze, Virtus. Já pensou? Aí você fala assim, que o cara, um Fusquinha, tu tinha que ver, rapaz, deu uma surra. A gente gosta. E quando o carro forte passa o outro, ninguém fala nada. Ninguém vibra. Isso é assim mesmo. É normal. Né? É normal, é o provável.
E foi por isso que o menino perdeu a guerra lá, o Josué. Não, tem 500 lá, manda 2.000 que vai dar, e não deu. Perdeu o que era para vencer, não é? Então ele disse, não fique apavorado. Fala para o teu irmão, não fica apavorado. Fala para ele, não fica apavorado. Olha para ele, vê se ele está com cara de apavorado. Vê se ele está com cara de apavorado. Tá não, né? Não tá não? Não tá não. Fala para ele assim, para de disfarçar, hein, irmão, que eu estou sabendo, hein? Para de disfarçar, hein? Mas nós não somos assim, né? Nós queremos passar a melhor imagem. E quando você chega para a pessoa que está assim, ô irmão, você está triste? A pessoa, não, ela estava triste, mas ela sorria assim, não, estou não. Somos nós, né? Os seres humanos, frágeis. Então, não fiquem apavorados, foi a palavra do Moisés, nem aterrorizados, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por você. O Senhor está te acompanhando já, Ele não vai te acompanhar, Ele está te acompanhando. E agora, e no quando, e no hoje que chegou a sua batalha, Ele vai te ajudar, Ele vai lutar por você. Você tem que acreditar nisso, irmão. Você tem que crer assim. Lutará por vocês contra os seus inimigos. Lutará para quê? Para lhe dar a vitória. Essa é a verdade. Deus quer me dar a vitória. Deus quer me dar a vitória. Deus quer te dar a vitória. Preciso encher o meu coração desta verdade. Aí por que eu estou lutando? Não importa, não quero saber. Eu quero saber que eu creio que Ele vai me dar a vitória. Quantas vezes a gente já cantou esse hino? Você já cantou esse hino? A vitória já é minha, se a batalha é do Senhor, a vitória já é minha. Pai, para de complicar, pastor, eu gosto de complicar. Todo mundo entendeu, a vitória já é minha, se a batalha é do Senhor, hosana, hosana, o inimigo é derrotado, no meio do louvor, hosana, hosana. Se a dúvida e o medo aumentam o perigo, eu declaro que aquele que agora está em mim é maior que o inimigo. Não é? Mas a gente canta. Mas quando a gente está lá, a gente fica com medo do inimigo. Aqui na igreja a gente canta, a vitória é minha, mas na hora, será que a vitória vai ser minha? Será que Deus já chegou? Será que Deus está à frente? Não é assim que nós somos. Vamos terminar. Duas situações que sempre estão presentes quando nós perdemos o controle. Nós ficamos apavorados e nós ficamos aterrorizados. E agora? E agora porque não está mais no nosso controle. E agora porque nós não podemos fazer mais nada. Então, estar apavorado é estar intimidado, assombrado e também aterrorizado. Esses sentimentos de ficar apavorado está relacionado com o sentimento de desamparo, de falta de proteção. Mesmo com uma manifestação poderosa de Deus em muitas situações de conflito, ainda assim o povo se sentia desamparado. Como é com você? Quantas coisas Deus fez na sua vida? Quantas coisas Deus fez? Por isso que é tão importante a gente estar aqui na virada do ano, pelo menos, para dizer assim, Deus fez isso esse ano. Trazer à memória tanta coisa que Deus fez, que é para me encher cada vez mais de confiança, de certeza, né? Que o Deus que até aqui me ajudou, Ele vai continuar me ajudando em 2020, em 2021, em 2050, sei lá. Por isso nós temos que trazer a nossa memória. Temos que trazer a nossa lembrança, essas verdades. Eu sei que não é fácil manter equilíbrio emocional quando a casa está desabando. Quando há conflitos entre marido e esposa, quando os pais não conseguem administrar a vida dos filhos, quando o trabalho está correndo o risco de ser perdido, quando as contas começam a acumular e os recursos não aparecem, é difícil manter o controle emocional, mas é necessário.
mas é necessário. Se eu não posso fazer outras coisas, mas isso eu tenho que fazer. Só tenho que manter, eu diria, a minha sanidade de fé, a minha sanidade de crente em Jesus. Manter a sanidade de um crente é continuar crendo, apesar da dificuldade, apesar da força do adversário, apesar da circunstância. Pois o Senhor, seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para lhe dar a vitória. Você deve pegar Deuteronômio 20, versículo 4, colocar no seu coração, abraçar isso e saber por onde você caminhar, as coisas que você viver, que o Senhor te acompanhará, lutará por você e lhe dará a vitória. Lutará por você para te dar a vitória. Ou nós cremos nesta afirmação da parte de Deus, ou vamos continuar lutando com os nossos próprios recursos. Portanto, abra o seu coração. Em tempo de guerra, a melhor arma que pode garantir a nossa vitória é a presença de Deus. Pai, nós cremos em Ti e na Tua promessa. E a Tua promessa é que a Tua palavra, ela não volta para si vazia, mas que ela produz, realiza o propósito, o plano de Deus na vida daquele que recebe, crê, guarda, abraça a Tua palavra. Abençoa meu irmão e minha irmã. Muda a nossa vida, tira o medo do coração, que esse medo, esse desânimo, esse pavor, essa profunda incerteza que esta bomba não exploda, que ela seja desarmada pela Tua palavra, que o irmão encontre paz e sossego na Tua presença e que ele receba agora a vitória que o Senhor vai conquistar para ele nessa situação. É isso que eu oro, é isso que eu peço, em nome de Jesus, e que todos digam amém.